Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, mais um vídeo com oferecimento aí dos nossos patrocinadores, a Brahma Duplo Malte e também a Bet365. Olha, promoção imperdível de bônus lá na Bet365. Ó, só conferir as melhores odds do mercado. E é o seguinte, meus amigos, se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho. E eu estou preocupado, meus amigos. Estou muito preocupado aí com essa situação do Vasco da Gama para a estreia aí na Série B. Isto mesmo. Vamos fazer os vídeos hoje com menos especulação e com verdade aí para o torcedor vascaíno. É o seguinte, primeiramente, eu queria aqui parabenizar a base do Vasco, que começou muito bem, o Sub-15, o Sub-17. O Vasco aí é o líder das duas categorias, embora a gente não esteja muito bem aí no Sub-20. Somos o terceiro colocado aí na Taça Guanabara, no campeonato estadual. Mas as nossas atenções são voltadas aí para a estreia do Vasco da Gama na principal competição do ano, aí na Série B. Afinal de contas, né, muito estardalhaço, muita conversa fiada aí com relação a essa situação de reforço. Eu mesmo estou fazendo aqui uma meia-culpa com relação a isso. E a gente chega aí na semana derradeira, onde o Vasco aí está impossibilitado até o presente momento de inscrever jogadores ainda. E é o seguinte, hoje saiu uma matéria aí no GE, no Globo Esporte, que é muito preocupante, pois o Vasco da Gama, até aqui no mês de abril, tem apenas o quinto aproveitamento na temporada entre os clubes que vão participar aí da Série B. O Vasco está atrás do Cruzeiro, do CSA, do Brusque e do Grêmio. O Vasco é o quinto em aproveitamento. Ou seja, a Série B são 4 clubes aí que sobem. E se o Vasco tiver esse posicionamento, se o Vasco tiver esse aproveitamento aí do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil, vai passar o ano aí na Série B, infelizmente. Por isso o Vasco pretende aí contar com você, torcedor. O time são muitos garotos, muitas apostas e um ou outro jogador experiente, como é o caso do Thiago Rodrigues, grande goleiro, o Nenê, né? E o Anderson Conceição, que são os expoentes dessa equipe vascaína. Sendo assim, meus amigos, hoje o Vasco da Gama anunciou aí a saída, né, oficialmente de 2 jogadores. A gente tomou conhecimento aí que o Vanderlei deixa o Vasco e o Matias Galarza também, o Vanderlei indo para o Operário e o Matias Galarza fechando aí com o Coxa. E é o seguinte, né? Com a saída aí do Vanderlei, a gente só tem 2 goleiros aí para a sequência do ano. Por quê? O Raus está machucado. Então a gente só tem o Alexander e o Thiago Rodrigues. Vocês acham que tem que contratar mais um goleiro? E por falar em contratação, hein, meus amigos? Hoje está chegando o pessoal da 777 Partners aqui na parte da noite, né? Segundo matéria publicada pelo GE, eles vão verificar a estrutura do Vasco da Gama, não vão mais mexer com essa situação de reforços, por enquanto, e a gente fica aí acreditando que o Vasco pelo menos traga aí mais um zagueiro até
o término aí das inscrições, que vai até o dia 14. E, meus amigos, é o seguinte, né? Hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco da Gama não conseguiu fechar com o Jajá. O Vasco sondou aí Jajá, atacante do Atlético Paranaense, isto mesmo. Mas o Vasco está com muitas dificuldades. Sabe por quê, meus amigos, que o Vasco está com muitas dificuldades para contratar o Jajá? Porque a gente está sofrendo a forte concorrência do Bahia, né? E, meus amigos, olha, a realidade do Vasco é uma realidade totalmente diferente do que tem sido dita aí para você, meu querido torcedor do Vasco. O, o Vasco até aqui contratou 5 jogadores, né? Talvez o grande expoente dessas contratações é o Carlos Palácio aí, que não foi muito bem lá no Internacional, e é a gente rezar, é a gente pedir a Deus daqui para frente para que dê certo. Até agora a gente não viu investimento aí em termos esportivos na contratação de reforço de peso. O que a gente viu até aqui foram apostas, apostas que podem sim vingar e que a gente vai ficar na torcida aqui para que dê certo, certo, certo. Agora, essa gestão aí do senhor Jorge Salgado, parece que eles simplesmente estão esperando a morte da bezerra. Parece que jogou a toalha, parece que está aguardando a situação da SAF acontecer para poder ter algum tipo de reação. Porque, olha, eu vou dizer para os amigos, hein? Uma diretoria que não consegue contratar, que não consegue inscrever jogador e que não consegue fazer o básico do básico. Os caras são fracos, são incompetentes. E quando a gente faz, né, um exame de consciência, cara, fica muito, muito claro aí no nosso coração que, cara, a gente tem que especular menos e simplesmente cobrar desses caras, porque até aqui, olha, o torcedor do Vasco vai ter que tomar aí muito Rivotril, Capotril, deixar o coração e os nervos aí em dia, porque essa Série B promete e promete muito. Essa é a grande verdade. Bem, meus amigos, eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e quem sabe o Vasco não consegue contratar o Jajá, porque nem Jajá Salgado consegue contratar. Valeu, meus amigos. Às 21h30, live aqui no nosso canal. Obrigado.